para esse planejamento super funcional, organizar a minha vida e fazer com que eu atingisse objetivos, ou então essas decorações mensais e semanais que vocês amam começarem a aparecer no meu planner de forma consistente e linda, primeiro essa guria aqui teve que aparecer dia após dia, testar muita coisa, experimentar e ver o que realmente funcionava. Oi, guria! Seja bem-vinda de volta ao canal. Eu sou Shirley Rocha, a guria da mochila amarela. Por aqui eu falo de planner de discos, planejamento, papelaria fofa. E hoje a gente vai começar uma série muito especial de vídeos compartilhando um pouquinho da minha jornada com a organização e planejamento. No vídeo de hoje a gente vai fazer um antes e um depois sobre como eu usava o planner quando eu comecei, como que era o meu planejamento, a estrutura da minha semana e como eu estou usando o meu planner agora de planejamento. Então vai ser um antes e depois bem bacana e nesse caminho eu vou compartilhar com vocês as minhas dicas e sugestões, as lições mais importantes que eu aprendi nesses 8 anos de jornada, como que tu pode aproveitar essas dicas, sugestões para te organizar aí também. Antes da gente começar, eu já te peço para tu verificar se tu é inscrita aqui no canal, ativar o sininho e também deixar teu like, assim tu ajuda o nosso canal a crescer. Nós batemos no mês anterior 4.000 horas assistidas, então a partir de agora o canal é monetizado. Quero agradecer a todas vocês que assistem os vídeos aqui, deixam seus comentários, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Bora lá começar então com o meu planner de 2019. Esse foi meu primeiro planner comprado, mas não foi o meu primeiro planner usado. Meu primeiro planner usado foi em 2018. 2017 eu descobri o mundo dos planners e planejamento. E em 2018 eu criei meu planner. Eu fiz um planner, né, uma estrutura de planner. Eu mandei imprimir numa gráfica, plastifiquei, coloquei encadernação em Wire e usei um planner quadrimestral para 4 meses, para testar, ver se eu ia gostar, para poder em 2018 investir num planner. Lá em 2017, quando eu descobri o mundo de planejamento, eu já descobri o mundo de Happy Planner, Erin Condren e esses planners importados. Mas como era um investimento grande na época, eu não queria comprar um planner sem ter certeza que eu usaria um ano inteiro. Então em 2017 eu não usei, 2018 eu imprimi o meu próprio planner e 2019 foi meu primeiro planner comprado, que foi esse aqui da Enjoy Print Papelaria. Ele é um planner com uma capa plastificada, que vocês podem ver, tá bem judiadinha, né? Porque ele é lá de 2019, são muitos anos guardados e muito usado. Nessa época eu trabalhava fora, então eu levava ele dentro da bolsa todos os dias. Ficou bem amado esse planner. Ele tem um espiral dourado bem rígido, tá? E eu usei ele durante todo o ano de 2019. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês foi a ansiedade, né? De começar um planner, um caderno novo. A gente sabe que quando a gente vai começar, a gente fica super ansiosa. Então eu queria fazer tudo bonito, tudo perfeito. O nome na capa tinha que combinar com a capa, enfim. Todas aquelas coisas que a gente sabe que a gente passa quando a gente vai começar alguma coisa nova. Eu estabeleci algumas metas que na verdade não eram metas, né? Eram resoluções ali naquele ano e usei esse planner. Primeiro ponto que eu quero colocar para vocês é que esse planner ele tem as visões mensais e semanais coloridas, né? Então o mês de março é rosa, todo planner vai ter o mês de março rosa. Eu escolhi ele começando em março porque a empresa me proporcionava essa escolha, então eu coloquei escolhi começando em março. E ali em março, eu já percebi algumas coisas que não funcionariam para mim. Como, por exemplo, esse calendário mensal pequeno e no sentido contrário, que é o restante do planner. Os hábitos, eu juro que eu tentei usar no início, gente, foi só o início, depois não deu certo. E essas páginas que vem no planner, que são páginas de coleções fixas que o planner traz, né? Também não funcionavam para mim, porque esse planner era para ser de vida pessoal, de trabalho, eu não queria colocar planejamento financeiro aqui. Eu já organizava minhas finanças de outras formas. E aí, vocês vão ver como começou, então, a minha organização, meu planejamento, como é que eu escolhi aqui. Eu escolhi, desde o início, desde o meu primeiro planner que eu imprimi em casa, o layout vertical. Porque eu já era professora, né? Eu sou educadora há 22 anos, eu já planejava a minha vida no trabalho hoje há 22 anos. Então aqui eu só ia começar a fazer isso para minha vida pessoal, mas eu já tinha aquela experiência do planejamento.
Então, eu sabia que o vertical funcionava para mim, funcionava na minha vida profissional e ia funcionar na vida pessoal. Os adesivos que eu comecei usando, gurias, eram adesivos de kits que eu comprei no AliExpress. Essas frases eram uma washi tape de frases. Lá em 2019, eu já tava usando uma washi tape de frases, adesivinhos, tudo que eu comprei no AliExpress, eu vendia na minha lojinha antes da loja ser online. E eu ter a guria da mochila amarela e vender Happy Planner, eu tive uma lojinha no WhatsApp e eu vendia para as gurias que eram minhas colegas de escola, minhas amigas. Então, esses adesivinhos eu vendia na minha loja e usava também, tá? Então, começamos assim. Ó, vocês vão ver que a estrutura da semana. Eu usava esses kits aqui. Tinha uma menina que tinha um Instagram muito legal, chamava Neve de Papel, se eu não me engano. E ela compartilhava com a gente. E podia baixar gratuitamente várias decorações e vários adesivos de kits semanais. Então, eu imprimia, recortava e colava, tá? Vocês podem ver... Vou passando as semanas para vocês só terem um deslumbre, mas isso vocês vão ver mais no próximo vídeo, que eu fazia bastante colorido, né? Muitas cores, muitos adesivos, tinha adesivinhos funcionais também, além dos decorativos. Vocês vão ver mais pra cá, ó, tinha bonequinhos funcionais. Eu comecei mudando as sessões, experimentando bastante, né? Então, eu não fazia sempre, aqui vai ser sempre uma lista de tarefa semanal. Ou aqui vai ser sempre gratidão da semana. Não, eu fui mudando. Às vezes, eu colocava frase, eu colocava coisas pro trabalho que eu precisava fazer, enfim. Aqui tinha uma roda da vida ao final de cada mês, pra fazer a avaliação, né, pessoal. E, ó, vocês vão ver que no segundo mês... Os rastreadores ali fora da minha semana já não começaram a funcionar. Então, eu comecei a tentar usar alguns rastreadores na semana, mas vocês podem ver que as semanas, de forma geral, estão bem adesivadas, né? Muito adesivo, muita cor, olha só, muita cor. Ainda tinha as bonequinhas funcionais junto, bem diferente do que eu faço hoje, né? Mas a estrutura era essa, decorativos, funcionais, as bonequinhas, e aí eu colocava uma washi tape, alguma coisa que eu tivesse. Naquela época eu não tinha muito, tá? Então, era o que eu tinha mesmo. Esse aqui todo é um kit também, que se eu não me engano é da Sônia Rondon, ela compartilhou na época. Eu já fazia nessa época parte de várias comunidades plannerísticas, né, no WhatsApp, então a gente já compartilhava. Eu assinava os kitzinhos, comprava da Tati Charms. Então, esses adesivinhos aqui, vocês vão ver, era tudo da Tati. Esse kit aqui eu baixei na internet. E assim eu fui organizando a minha vida lá em 2019. Como que eu estou organizando a minha vida hoje? Xi, mas eu queria ver todo o teu planner no próximo vídeo. Ativa as notificações aqui para não perder, porque o próximo vídeo é um vira-vira que eu vou mostrar os 8 anos de planner para vocês, tá bom? Pula para 2025, eu tenho 2 planners que eu estou usando, né? Mas esse aqui é o meu planner de planejamento mesmo, esse aqui é de... Agora ele é um planner de memórias, né? Eu tô colocando ali um memory planning, as coisas importantes que aconteceram no meu dia, na minha semana, mas no início do ano ele era um planner onde eu estava planejando, tá? Então eu vou mostrar pra vocês. Eu amo essa visão mensal da Happy Planner, com muito espaço para escrita. Vocês podem ver que não tem tanta diferença deste planner para esse de tamanho, né? Ali em cima, sim, é um pouquinho mais alto, mas não tem tanta diferença. Mas olha a diferença na visão mensal, gente, de espaço para escrever. Aqui eu só registrava alguma coisa que tinha acontecido, porque eu não tinha espaço para anotar compromissos. Aqui eu consigo fazer um pré-planejamento do meu mês e ainda decorar, de tanto espaço que tem, é muito bom. E aí, aqui eu vou abrir uma página, vamos pegar uma página de semana aqui, pra gente comparar. Quando eu comecei, eu testava, então eu colocava uma coisa aqui, uma coisa aqui, uma coisa... Eu não tinha, assim, pontos específicos para colocar informações. Eu testava muito, eu vi o que funcionava para mim, mas ao longo dos anos eu percebi que isso não funciona para mim. O que funciona é ter sessões fixas para cada coisa. Hoje eu faço assim no meu de 2025, eu já vou mostrar para vocês. Essa barra lateral eu usava muito para hábitos, para tarefas da semana, para escrever frases, enfim, outras coisas. Mas olha a diferença
de espaço que eu tenho nessa visão semanal, com essas linhas aqui embaixo, mesmo sendo vertical, tem essas linhas, tem o calendário do mês, tudo isso ocupa espaço para essa visão semanal. Olha a diferença. Olha quanto espaço eu tenho aqui nesse planner, que no planner de 2019 eu não tinha. Como eu me planejo hoje em 2025? Eu tenho sessões fixas no meu planner. Então, esse aqui, lá no início do ano, a primeira linha era sempre compromissos. A segunda linha era informações planejadas, então tarefas que eu gostaria de cumprir. E a terceira linha eu registrava algumas coisas importantes. Vocês vão ver que isso muda quando eu decoro, tá? Mas se eu não decorasse, assim seria: compromissos, tarefas, registros. Ok? Como eu decoro, às vezes aqui, por exemplo, tem uma caixa decorativa, então eu coloco as tarefas embaixo. Nem sempre eu tenho registros para registrar, então eu consigo fazer esse jogo com as decorações. Decoração, mesma coisa. Olha a diferença deste para esse. É claro que lá quando eu comecei, eu imprimia os meus adesivos, eu usava adesivos do AliExpress, então eu não tinha muitas opções, né, de adesivos. Eu usava o que eu tinha condições de fazer, o que eu imprimia, enfim. Se eu não me engano deixa eu ver se foi em maio, foi a primeira caixa que eu comprei, que foi da Planners Anônimos. Então eu decorei todo o mês de maio com essa caixa, que era com tema de cerejeira, e achei que ficou lindo. Olha que fofo. E adorei como ficou, e a partir daí, sim, eu comecei a investir mais também em kits. Ó, esse aqui foi outra caixa da Planners Anônimos, que era o Canto da Baleia. Fiz até uma Dutch Door lá em 2019, minha gente. Olha aí, ó, pra quem acha que Dutch Door é uma coisa de agora. Lá em 2019 já tínhamos uma portinha aqui no planner, uma parte de memórias, porque era Dia dos Namorados aqui nessa semana. Então, algumas coisas eu fui entendendo já lá em 2019. Vamos pegar uma decoração mais pro final do ano. Ó, eu comecei a entender que algumas coisas importantes eu precisava colocar mais acima, pra minha visão já ir direto lá naquelas informações, e outras eu poderia colocar mais para baixo. Olha que lindo é esse. Eu comecei a perceber que ter menos cores na minha semana, eu gostava mais também do que mais cores. Então a gente vai aprendendo, né, o nosso gosto, o que a gente gosta, o que a gente não gosta nesse caminho. Outra coisa que eu percebi é que essas folhas extras, essas coleções extras que vem no planner não foram úteis para mim, eu não usei elas, né? Então, seria mais interessante para mim ter um planner onde eu pudesse colocar as minhas folhas e retirar, reposicionar da forma que fosse melhor para mim, porque ficou com muito espaço sobrando, que eu colocava frases, outras coisas, mas realmente não via necessidade de tê-las ali. E já lá em 2019 eu percebi que era bem interessante para mim usar caixas para os meus compromissos. Então, vocês podem ver que lá em 2019 eu já comecei a usar caixas para anotar essas informações importantes, né? Sendo com kits ou adesivos da Happy Planner, lá em 2019 eu já comecei a fazer isso. Então, em 2025, usando adesivos, como que eu me organizei? Eu comecei o ano da mesma forma, compromissos, tarefas, registros, usando adesivos decorativos mais coloridos, porque eu gosto no verão de ter adesivos bem coloridos, né? Olha só que bacana essas decorações. Mas vocês vão ver que a partir de abril eu comecei a querer ter um planner com tons mais suaves. Tem ainda decorações coloridas? Tem. Mas as minhas preferidas são essas, em tons mais suaves. Outra coisa sobre as decorações do planner que são interessantes é a seguinte. Eu comecei a usar adesivos da Happy Planner aqui, ó. Minha primeira decoração com adesivos da Happy Planner foi em julho de 2015, que eu recebi o meu livrinho das Squad Girls, o primeiro livrinho delas, e eu comecei a usar. E eu amei essa ideia de ter as caixas, os decorativos, os funcionais, tudo combinandinho, pronto no planner. Eu acho que me ajudou muito a planejar e decorar mais rápido. Vocês vejam que esse aqui, por exemplo, eu misturei um kit impresso com coisas que era da Tati Charme, com outras coisas que eu imprimi. Aqui, por exemplo, eu misturei adesivos com volumes diferentes, ó, tem essas florzinhas, tem adesivo da Happy Planner, tem adesivo da Enjoy, tem outros adesivos de scrapbook que eu coloquei aqui também. Então, essas misturas que eu gostava de fazer lá no início, hoje eu já não gosto. Eu acho que fica lindo, mas eu percebo que traz muito volume e peso pro planner. Hoje eu prefiro decorar assim, com adesivos da HP,
ou com um kit que eu imprimo em casa, ou com um kit que eu compro. Esse aqui, por exemplo, é da Sweet Dreams, mas são poucos adesivos e tem as caixas da Happy Planner. Esse aqui tem adesivos do Journal da Sul, mas as caixas são da Happy Planner. Esse aqui é todo o Happy Planner, eu acho muito mais fácil, prático e rápido pra decorar a semana. Olha essa aqui que linda, bem diferente, vocês amam. Eu gosto também, mas agora, segundo semestre de 2025, eu não tô mais planejando assim. Eu estou planejando assim só registro de memórias, ou seja, eu venho aqui no final do mês e anoto as informações importantes do meu mês, que eu quero guardar de recordação, né? Mas a minha semana mesmo e o meu planejamento diário, eu estou fazendo aqui, nesse Planner Mini. Olha a minha visão, eu vou até aumentar aqui pra gente enxergar mais pertinho. Olha a minha visão mensal agora e como era a minha visão mensal quando eu comecei, que eu achava que eu não tinha espaço, né? Deixa eu mostrar outras pra vocês aqui, tá? A minha visão semanal, só com caneta. Como que eu tô me organizando? Daquele mesmo jeito que eu falei pra vocês que eu me organizava no Planner Classic, só que sem adesivos. Ou seja, compromissos na primeira linha. Eu anoto se eu tenho uma prioridade do dia no primeiro quadradinho aqui, é a prioridade do dia. E para baixo são outras tarefas que eu preciso cumprir. Do lado direito, nessa listinha, eu anoto registros e tarefas da casa. Coisas que são da casa. Do lado esquerdo, profissional, pessoal, trabalho, enfim, outras coisas. Existem diferenças gigantes deste planejamento para este planejamento e para esse planejamento. E quando eu falo isso, eu não estou falando apenas de decoração, tá? Eu tô falando de estrutura, de organização. Hoje eu tô usando um layout horizontal com checklist. Eu comecei o ano usando um layout vertical com checklists. Além disso, a estrutura e organização dos adesivos, né? A organização do planner. Hoje eu uso o planner com sistema de discos que tem a opção de eu reposicionar, colocar, arquivar, tirar. Eu consigo fazer sessões dentro do meu planner. Só dentro desse planner aqui eu tenho uma sessão para casa, uma sessão para o trabalho, uma sessão para a vida pessoal e mais folhas para estudo, tudo dentro desse planner. Esse planner aqui não me permitia ter nada disso e eu tinha ainda aquelas sessões fixas do planner, né? Que para eu mudar, eu teria que colar uma folha aqui que adicionaria mais peso e mais volume para o planner. Ao mesmo tempo, para isso eu teria que ter um espiral muito mais largo, né? Que esse aqui, no caso, não era na época. Teria que ter um espiral já que desse espaço para essas decorações e essas folhas que eu fosse adicionar. Os adesivos, hoje eu entendi o que funciona para mim e o que não funciona, né? Agora, nesse segundo semestre, então, eu consegui desapegar das decorações, né? Eu tô sendo muito mais funcional e prática. Isso aqui ficou como meu registro. No início do ano era meu planejamento pessoal, agora não é mais, agora é registro de memórias. Então, quando chega no final do mês, eu venho aqui nesse planner e eu registro as coisas importantes que aconteceram e que eu anotei nesse planner pequenininho aqui e passo essas informações para cá. O que tá fazendo mais sentido pra mim. Ah, mas é trabalho duplo, Shirley. Realmente é, mas eu não me importo. Eu gosto de decorar com os adesivos, é terapêutico. E eu quero guardar de recordação, né, esse planner aqui. Pode ser que lá no final de 2025 eu resolva não decorar mais e ficar só com este meu pequenininho aqui. Pode ser, quem sabe, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. O que tem funcionado pra mim agora, né, em setembro de 2025, é isso. Menos poluição visual, sem adesivos, um planner menor que eu consiga levar comigo para todo lugar dentro de casa ou fora e que também não chame muita atenção da Clara para ela não ficar pegando. Eu uso caneta de 2 cores ou uma só na semana e tá tudo bem. E levo ele para todo lugar. Tá super funcionando para mim nesse momento ter esse planner pequenininho, que eu achei que nunca ia ter um planner pequenininho, porque a minha letra é grande, eu escrevo grande, eu gosto de espaço, mas tá super funcionando para mim agora nesse momento. E eu quero compartilhar com vocês 5 dicas que foram muito importantes para meu aprendizado nessa jornada e que eu acho que pode te ajudar aí também do outro lado. Primeiro lugar,
priorize a função sobre a estética. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente se preocupa em comprar o planner mais caro, né? Ou o que tem a capa mais bonita, as divisórias mais bonitas. Mas o que eu quero falar para vocês é que vocês precisam se preocupar muito mais com a funcionalidade. Como é a visão semanal dele, por exemplo, né? Como que faz sentido para ti usar essa visão semanal? Como essa visão semanal pode ser mais funcional para ti na tua vida, né? O que eu vejo todo mundo que já planeja há 8, 10 anos falar é a mesma coisa. O objetivo da ferramenta é organizar a tua vida, né? E não criar uma obra de arte. É claro que a gente ama fazer essas decorações, né? Decorar o planner, ter um planner bonito para guardar de recordação. Mas entenda que não é prioridade. No momento em que isso começar a ser um fardo, a um cargo para ti, desiste, né? Faz como eu. Back to basics, de volta ao básico e papel e caneta. E se tu preferir planejar a tua vida de lápis, também tá tudo certo, ninguém vai te julgar. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que o fiscal do planner, o professor, não vai passar no fim do dia para dar certo na tua tarefa ou não. Então faz daquele jeito que for mais significativo para ti. E sempre te pergunta, esse sistema aqui pode me ajudar a ser mais produtivo? Ou é bonito? Então, para que ele foi pensado para ser bonito, se tu vai fazer um memory planner, tá tudo bem, como eu tô fazendo agora. Mas o mais importante é que esse sistema te ajude a atingir objetivos, ser mais realizadora e atingir as metas que tu colocaste para tua vida, tá bom? Porque ninguém é obrigado a planejar, mas a gente planeja com um objetivo. Então, foca no objetivo e nas ações antes da beleza, tá? É mais importante a funcionalidade. Segunda dica, comece do simples e vá expandindo gradualmente. Vocês viram, eu comecei... Pena que eu não tenho o meu planner de 2018 para mostrar para vocês. Mas era assim, gente. Era papel e caneta quando eu comecei. Assim ele era. Só tinha uma cor de caneta ainda, não tinha duas. Mas começa assim e depois vai expandindo. Ninguém começa a vida de organização e planejamento fazendo decorações assim. Ninguém começa. Deixa eu pegar outra aqui. Ninguém começa fazendo decorações assim elaboradas, com sobreposições, com kits perfeitos. A gente não começa assim. Isso vai acontecendo no meio do caminho quando a gente entende o que funciona. Ó, esse mês aqui que eu fiz as Dutch Doors, né? Vocês têm vídeo aqui no canal mostrando. Ninguém começa fazendo decorações assim. A gente vai aprendendo no meio do caminho, vai sendo criativa. Mas o que importa é a gente saber o que funciona e o que não funciona pra gente. Então, 2019 foi perfeito pra isso. Pra eu entender o que funcionava e o que não funcionava pra mim. Começa com um sistema bem mínimo. E vai adicionando os elementos aí, decorativos ou rastreadores de hábitos. Ou talvez algumas caixas que vão te ajudar a fazer esse planejamento e consolidar o planejamento durante a semana. Eu fui percebendo algumas coisas que funcionavam super bem para mim. Ter uma frase motivacional, né? Poder colocar as minhas tarefas bem claras ali com o checklist, são coisas que funcionam para mim no meu planejamento. E que se vocês olharem aqui, eu sigo com essas coisas. A frase não, mas eu sigo ali com os meus checklists de tarefas bem visuais que eu possa perceber. E aqui, no lugar das caixas, eu substituí, então, por caneta vermelha ou de outra cor, né? Que funciona bastante pra mim. Quando tu já estiver com o teu hábito de planejar bem consolidado, aí, gente, a gente faz chover, né? A gente faz, olha só, aqui essa semana era a semana antes do meu aniversário. Eu fiz bolsinho. Olha que fofo que ficou. Esse aqui também é um kit da Planners Anônimos, aquele de cerejeiras. Aqui eu fiz Dutch Door. Lá em 2019 já tinha feito aqui uma Dutch Door com bolsinho, com fotos. Então depois que a gente já... Olha, aqui já tava em junho, então eu já tinha testado bastante. Aí a gente vai testando outras coisas, vai entendendo o que funciona, vai usando a criatividade para manter o planejamento. Porque o objetivo da gente usar adesivos no planner, além de ser terapêutico, tem que ser esse. É manter a curiosidade, a criatividade, fazendo essa engrenagem da consistência funcionar, ok? Terceira dica que eu quero te dar é escolha um sistema que se adapte à sua vida.
Então, analisa o teu estilo de vida. Eu percebi de cara, lá em 2019, que isso aqui não ia funcionar para mim. Não ter a liberdade de reposicionar as páginas e eu ter que ficar com páginas e coleções que eu não usaria. Eu não, por exemplo, essa parte financeira eu não usei o ano inteiro, né? Eu tentei usar um mês sem sucesso. Então, isso aqui eu vi que não funcionaria para mim. Então, valeu a pena, já em 2020, investir num planner com sistema de discos, mas poderia ter sido um argolado, um fichário, um outro sistema de folhas reposicionáveis. Entende o que funciona para tua vida. Talvez, não, eu trabalho num emprego, ou eu tenho criança pequena que vai puxar a página, é mais interessante eu ter algo com uma encadernação de forma diferente. Ok, avalia na tua vida o que funciona. Se tua rotina for muito como a minha, que precisa de adaptabilidade, ou que tu escreve muito, tu quer tirar páginas, arquivar, remover, ou colocar em outro kit de discos para andar com um planner mais fininho, estilo um caderno, um planner com discos menores, sistema de discos pode ser interessante para ti, né? Com folhas reposicionáveis pode ser o ideal. Se tu prefere uma estrutura mais definida, então um planner pré-formatado como esse pode ser a melhor escolha, ou com airô, enfim, encadernação com brochura pode ser mais interessante para ti. Quarta dica que eu quero dar é que tu use o teu planner como um guia e não uma prisão. A gente não pode ser escravo do planner. O planner está aqui para nos servir e não nós sermos servas do nosso planner, ok? O que significa isso? Que vai ter lugares em que tu não vai cumprir as tuas tarefas e tá tudo bem. Setinha pro outro dia e bora lá completar a tarefa no outro dia, né? Não se apegue a isso. Ele é uma ferramenta para te ajudar, mas ele precisa ser flexível, né, a longo prazo e lidar com o inesperado. Assim a gente não vai ter medo de arriscar, de mudar, de reescrever e fazer dele a ferramenta que ele realmente deve ser para te ajudar a ter uma vida mais realizadora de objetivos, ok? Se teu planner trabalha para ti, tu tá indo pelo caminho certo. Se tu tá trabalhando pelo teu plano e se sentindo cansada, como eu estava me sentindo por aqui, sempre correndo atrás da máquina, de estar atrasada com as minhas decorações para poder planejar a semana, alguma coisa não tá funcionando direito, então eu comecei a fazer assim, ok? Eu não estou dizendo que esse é o meu jeito certo. E nem estou dizendo que esse é o jeito certo, ou que o jeito de 2019 é o jeito do planner perfeito. O que eu quero dizer para ti é o seguinte, que é a quinta dica. Tu tem que usar o teu planner e abraçar a imperfeição. Não existe um planner perfeito. O perfeccionismo é o maior inimigo do planejamento e da consistência em usar o planner. Entenda que teu planner é um rascunho da tua vida real. Ele é cheio de bagunça, vai ter risco, vai ter compromisso cancelado, vai ter tarefa não cumprida, vai ter registros de coisas boas e coisas ruins que aconteceram durante esse caminho. E tu precisa desapegar dessa imperfeição. E o verdadeiro planner, o planner que funciona é esse, cheio de coisas reais da vida real, bagunça, pessoas, informações aleatórias, porque essa é a nossa vida, é assim que é a vida real. A verdadeira evolução vai estar em desapegar dessa perfeição e focar na consistência, em agir, na execução dos nossos objetivos e das nossas tarefas. Porque planejar é isso, é evoluir dia a dia, semana a semana, passo a passo. A perfeição não existe e não é o objetivo final. Se tu recém comprou um planner novo ou tá começando nessa vida de organização e planejamento, espero que esse vídeo tenha te ajudado, te inspirado a começar. Ninguém começa já sabendo, vocês viram, a gente começa do zero e a gente vai crescendo nesse caminho. Se tu já planeja há muitos anos e ama um vídeo de planejamento ou tá com o teu planner encostadinho aí meio desmotivada, ativa o sininho também e vem assistir o nosso próximo vídeo, porque no próximo vídeo eu vou folhear com vocês 7 anos de planner de vida pessoal. A gente vai ver decoração a decoração, semana a semana, se inspirar juntas e vocês vão conhecer um pouco mais da minha jornada de planejamento. Tu assistiu até aqui, não esquece de deixar aqui embaixo para mim nos comentários o ano que tu começou a planejar pra gente continuar esse bate-papo aqui nos comentários. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!